Fala galera, bem-vindos a mais um Landcast. Hoje aqui com um co-host, Wanderson Tibal, fundador da Privacy, fundador da Secret, fundador do que mais, Wanderson? Troca aí, o cara tem umas 10 empresas já. Legal, e a gente está recebendo aqui hoje o professor Nogueira, coordenador do curso de pós-graduação da Unip, que é o diretor executivo da CTA. Hoje a gente vai bater um papo, muito obrigado por vir. Nogueira, Valeu. Estamos super felizes, você fez parte da nossa vida, da nossa carreira, nós somos o que somos hoje, você tem um pedacinho ali, graças a Deus, e obrigado por ter contribuído e nos ajudado bastante na carreira, tá? Até hoje, inclusive, né? De vez em quando a gente conversa, né? Tem que ser. Legal, seja super bem-vindo aqui. Obrigado. E pra gente começar, quer falar alguma coisa, Vandeco? Sucesso? Não, tranquilo. Eu quero agradecer também essa trajetória aí. A gente fez pós-graduação com ele e foi bem gratificante. A gente aprendeu bastante coisa, então acho que fez muito sentido, né? Legal. E pra gente começar, Nogueira, como você executivo, diretor executivo, né, professor também, né? Acho que a maioria dos executivos que eu converso aqui, amigos e ainda que estão por vir e já vieram, querem também dar aula, né? O Bruno, né, Tiburcio, que é o diretor executivo, CTO da RAP, estava aqui segunda-feira e falou: Vini, eu quero dar aula, né? Eu gosto, né? Então, esses diretores, esses executivos querem também ser professor como você é, né? Então, você está com um pezinho nas duas frentes aí de mentoria, enfim. Né? Mas antes da gente entrar na vida profissional, falar bastante de você e etc., fala um pouquinho do Nogueira. Quem é o Nogueira? De onde veio o Nogueira? Como começou a tua carreira, a tua vida? De onde você veio? O que você gosta de comer? O que você gosta de fazer? Legal. Eu sei que você emagreceu, tá super saudável agora, sim, né? Sim. Conta um pouquinho pra galera e depois a gente vai pro profissional. Legal. Bom, eu sou de São Caetano, criado em São Caetano, nasci em São Paulo, porque no dia do meu nascimento não tinha médico em São Caetano, então imagina que maravilha, né? Todo começo, cidades pequenas são assim. Mas morei minha vida toda lá, depois saí, mas toda a minha infância, minha criação foi lá. Torcedor do São Caetano também, claro, né? Fui trabalhar quase que escondido, né? Porque eu gostava mesmo era de jogar futebol. Jogava no Tamoio, em São Caetano, depois fui treinar no Juventus, mas uma hora eu falei, não, eu preciso ir trabalhar. E a família não queria que eu fosse trabalhar, eu arrumei uma vaga no Banco Nacional, um primo falou, não, vai lá, eu falo com eles lá, você vai fazer uma entrevista. Eu falei, eu vou, né? Fui escondido, peguei o metrô, fui contratado e não tinha ninguém para assinar minha contratação, tinha 15 anos, isso fez agora, dia 1º fez 40 anos, Vini. Uau. E minha avó falou, não, eu assino, pode ir trabalhar. E eu fui. E de boy, eu cheguei a gerente de operações, que naquela época, na diretoria do banco, era quase um diretor adjunto. E não tinha esse cargo, mas era basicamente o papel que a gente fazia. E com 19 anos. Então... Um menino numa cadeira executiva. E foi graças à política que o banco tinha em relação a desenvolvimento, a carreira, que era muito à frente do tempo. Muito à frente do tempo. Isso me moldou. Então, quem é o Marcelo Nogueira é muito daquela vivência que teve lá. E dentro da área executiva, durante muitos anos. Eu nem imaginava ir falar de professor ou de qualquer outra carreira. Para mim, eu tinha certeza que eu começaria no banco e terminaria no banco. Porque era aquilo que eu sabia fazer e foi lá que eu fui moldado totalmente. Na época era difícil estudar, então as pessoas falavam, ou você estuda ou você trabalha. Eu queria muito estudar e aí me apareceu uma oportunidade na Embi Morumbi para fazer um curso executivo, que era mais rápido. Depois não foi reconhecido pelo MEC, mas isso é uma história já ultrapassada. Até que um dia eu falei, não, eu preciso voltar a estudar. E eu fui batalhando para resolver situações, pendências, porque nos anos 80 tinha muita informalidade. A gente acha que hoje né? Uhum. Mas tinha muita informalidade em muitas coisas. Então eu estudava em São Caetano, fui para Belém do Pará. Lá, a escola que transferiu meus documentos não foi reconhecida. Quando voltei para cá, o que eu tinha feito, eu perdi tudo. Tive que, de repente, começar tudo de novo. Então,
eu tirava o sarro do pessoal do telecurso e um dia bateu na minha casa. Tá lá, ó. E agora? Você vai ter que fazer alguma coisa para resolver. Eu falei, eu vou lá, eu fiz, estudei e foi assim que eu resolvi. Legal. E depois eu acabei entrando na Unip, fiz o vestibular. Era também um sonho. Muitas pessoas falam, você tem sonho de ir na Unicamp, na USP. O meu sonho era na Unip porque eu tinha feito objetivo. Então era o natural. O objetivo vai fazer 60 anos esse ano também. Então era uma oportunidade que eu tinha. E em Santos o campus abriu, eu estava em Santos na época e fui fazer. Então não tem tempo, não tem idade para fazer. Teve um problema ali, teve um problema aqui, um fracasso ali, tá? Sempre quando você quer, você consegue fazer. Então você, ao contrário de muitos, né? Normalmente a galera entra como programador ou suporte, service desk, vai programador, gerente, coordenador, tech lead. Isso é engenharia direta. Diretor, né? Exato. Você virou executivo e depois virou programador? Conta pra gente. Foi engenharia reversa total, né? E acho que talvez isso tenha sido o melhor de tudo. Porque no banco, na época do banco, nós fazíamos as modelagens. Então, não existia área de sistemas, existia organização e métodos. Legal. E sistemas. Então, o nosso foco era desenvolver o sistema, era fazer a modelagem. Então, eu era uma das pessoas que mais conhecia os processos de negócio do banco. Então, para construir os modelos, construir os manuais, tinha que conhecer o processo. Ninguém perguntava se tem que conhecer COBOL ou alguma Visan, né, mainframe. Eu tinha que conhecer processo. E era isso. Então, nós mapeamos o banco inteiro primeiro para depois começar a fazer. Então, realmente a área de negócio estava totalmente dentro da minha vida para depois entrar para a parte de TI, que não era TI, que era o famoso CPD. Então, nós desenvolvíamos primeiro o entendimento do negócio. Hoje, depois de muito tempo, falando de valor, hoje você consegue entender que isso é importante. Que valor que você está entregando. Mas para nós, naquela época, já era muito claro. Aí, eu tenho uma carreira no banco, depois eu vou para a Folha de São Paulo, fui gerente regional do interior da Folha, trabalhei em algumas holdings, até que eu falei, não, agora eu vou montar a minha empresa. Monto minha empresa na área de comércio, trabalho muito bem, tenho uma expansão muito rápida, 5 filiais, tudo, de repente, plano real, muita inadimplência, tivemos muita dificuldade para tocar o negócio, até que ele praticamente foi extinto. Eu falei, não, eu tenho que voltar para a minha área de origem. Qual era? O executivo ou aquilo que eu tinha feito, sistemas, sem programar. Falei, não, eu quero ver a área de sistemas. E desenvolvendo um sistema ainda na época para as lojas que eu tinha, esse programador falou para mim, Marcelo, você leva jeito para isso, Ricardo Mori. Ele falou assim, você leva jeito por isso, por que você não vai procurar? Eu fiquei sabendo que tem algumas linguagens visuais que vão ser lançadas, tá? Eu ia atrás até do Clipper na época. E aí eu chego na Santa Efigênia, na Litec, e o dono, acho que era na época, a loja estava começando, a livraria, ele me deu um CD e falou, o Delphi está sendo lançado hoje. Por que você não olha? Um CDzinho trial, Vini. 1 ano de trial, Vini. Uau. 1 ano. Né? 1 ano viro sênior hoje. Não é 14 dias, 7 dias, era 1 ano de trial. E aí eu peguei o CD de Delphi e fui instalar na máquina, né? O Windows 3.1, uma loucura total. E ali eu começo a minha carreira como programador, mesmo sendo dono de empresa, mesmo tendo sido executivo. Que legal. Nós fizemos na empresa, não chegou a 100 sistemas, mas foram quase 100 sistemas, e um RP muito grande que eu descontinuei, que era client server, eu descontinuei no meio da pandemia. Falei, agora não quero dar mais suporte, peguei meus desenvolvedores, falei, olha, vocês ficam com o código e com os clientes. Agora, o que eu tinha que fazer por isso aqui eu já fiz, agora eu quero minha liberdade. E foi exatamente o que eu fiz. Hoje continuo fazendo os meus SaaS ou mini SaaS, para brincar um pouquinho, mas agora virou meio não, né? É uma diversão para mim, é um prazer poder fazer as coisas que eu faço. Mas já foi obrigação um dia,
Mas com muita base, o background do executivo que ajudava. E você, se precisar sentar hoje para programar em Delphi, hora. vai na hora, tranquilo. É só sentar, abrir, abre o compilador, instala e vamos embora. Que legal. Não tem problema nenhum. O Delphi evoluiu muito, né? Nos últimos, ele fez 30 anos agora, dia 14 de fevereiro, e muita gente chegou a falar que ele tinha morrido e coisa e tal. Lá no ranking, o último mês agora ele apareceu em a nona linguagem. É óbvio que se você quer a primeira, a segunda, a terceira, mas uma linguagem de 30 anos ainda aparecer em nono, então ela tem um apelo bem interessante. Sim. E a gente desenvolve em Delphi para todas as plataformas, para todas as arquiteturas necessárias, não tem nada que limite ele, né? Então, depois que saiu da Borland, ele continuou. Então, dentro da embarcadeira, ele tem tido o protagonismo que ele merece. Legal. Então, você desenvolve mobile, desenvolve web, tudo normal, tudo nativo, né? iOS, Android, tudo. Então, você não tem... Tem uma parte do Itaú, acho que é em Delphi, né? Eu não... Já era uma coisa que eu não gosto de falar, mas eu adoro falar. Tem um ISAP do Itaú, que era uma DLL, que até hoje usa, que eu fiz. Ah, que você fez. Porque era uma rotina... Gosto de falar por causa de segredo mesmo, né? Mas era uma rotina que tinha muito problema, questões de segurança. E nós discutíamos como fazer algo que o Itaú pudesse ficar blindado por muitos anos. E numa reunião, eu abri meu notebook, montei, fiz, falei, usa. E tá rodando lá, até hoje. Que legal, hein? E até hoje o Home Bank, o pessoa física o personalité que eu tenho não é, e o da pessoa jurídica também não é, mas o pessoa física ainda é. Ainda é. É incrível. E quando eu olho aquilo, eu falo, caramba, não é possível que o negócio está rodando ainda. A mesma pasta que o cara criou na minha frente, ainda está lá. É uma DLL, Vini. Que legal. Naquela época a gente tinha o CGI ou o ISAP. O CGI era um executável. Os servidores daquela época eram muito pesados. Um CGI era muito pesado para aquela banda, para tudo que nós tínhamos na época. Não é como hoje, né? Hoje rodaria lindo. Mas o ISAP era uma alternativa rápida e segura para o servidor web rodar estável. E não podia ser nada free, tinha que ser com software privado, e deu tudo certo na época. Que legal. E eles nunca tiveram. Você pode ver, o Itaú nunca falou de invasão no site. No Home Bank. Acho que não. Não. Outros bancos, sim. Nunca vi também, não. Outros bancos, a maioria teve caso. O Itaú, nesse caso, pessoa física, garantia que nunca aconteceu. Legal. Uma contribuição de uma reunião. Legal. Né? Você vê, assim, hoje você dá aula, né? Hoje você dá aula. 22 anos agora. Dando aula. É. Uau. Você dá aula para programadores júniores que acabaram de se formar e querem fazer uma pós. Mas você também dá aula para um executivo, né? Para gerentes, para a galera mais sênior, né? Sim, Como que você consegue mesclar isso? Porque você percebe ali durante a aula, né? O mais júnior, o mais sênior. Como que você É muito tempo, consegue né? equalizar, né? Acho que muito tempo deixa a gente com uma chave comutadora, né? Automático. Você primeiro colhe a informação, entende onde está o nível, e a partir dali você já começa a trabalhar com a linguagem adequada para poder trazer a pessoa para a realidade e colocá-la num trilho de evolução. Sem hipocrisia nenhuma. Isso é a missão da gente, né? E você precisa ouvir. Acho que a escutativa aqui é o mais difícil de fazer e o mais importante, porque você ouvir as pessoas e falar o que você quer da sua vida. Onde você quer chegar? Às vezes a pessoa, Vini e Wanderson, as pessoas entendem, elas colocam limites na vida delas, olhando para o que a família alcançou. E eu trabalhei muito, mais de 20 anos na Zona Leste. E foi a minha maior missão, a maior missão da minha vida foi trabalhar na Zona Leste, que eu amo de paixão. Chegava o aluno, quanto que você quer ganhar? Ah, professor, o meu pai ganha 1.200, então se eu ganhar igual, tá bom. Então eu tinha que inspirar
de alguma forma, a carreira deles para que eles pudessem olhar, ter um olhar diferente e ir muito além disso. O que você quer fazer? Se eu for programador, tá ótimo. E você imagina, dentro de uma graduação, é o lugar que você menos vai estudar para ser programador. Então, todo mundo que vai fazer uma graduação achando que vai sair de lá um programador, é a primeira grande ilusão. E não é porque o curso é ruim, é porque não é para isso. A programação ela vem antes, ela vem do curso técnico, ela vem dos cursos livres, ela vem de outro fundamento, e dentro da universidade a gente prepara para ele estar em outro nível. Ele tem uma visão a mais ampla. Eu vou dar o exemplo que eu gosto de dar, que inclusive na minha live de sábado agora eu falei sobre isso. Faculdade é carteira de habilitação. Então você vai saber o mínimo necessário, o suficiente, para você sair na rua com o teu carro. E depois disso você vai aprender a dirigir, você vai aprender a não bater, você vai aprender a desenvolver as habilidades, fazendo outras coisas e no dia a dia, a prática. Né? Agora, sem aquilo também não dá para dirigir sem carta. Então, é totalmente necessário. Hoje eu vejo uma onda das pessoas não querendo ir para a faculdade, não querendo estudar, isso vai passar. Porque na minha época era assim, ou você trabalha ou você estuda. Eu nunca vou esquecer, meu primeiro gerente no banco olhou e falou assim, onde você vai? Não, eu estou indo para a escola, agora eu tenho aula. Não, você vai trabalhar aqui. Botava eu para ficar até 9 horas, 9h30 da noite, para não ir para a escola. Então, é quase que voltou essa mentalidade. E depois nós vamos descobrir. Por que eu estou falando isso? Porque eu sou a favor ou porque eu represento uma universidade? Não. Porque eu olho para a Coreia do Sul, eu olho para outros países que a própria China investiram tanto em educação e eles estão dominando as tecnologias. Alguma dúvida disso? Não é? Agora, é gostoso? É um sacrifício, é uma troca. Mas ninguém sai igual do que a experiência que tem ali. Só que, de novo, é o mínimo necessário e suficiente. Você não pode achar que você vai fazer um curso de vintão e vai resolver sua vida. Você não acha que vai fazer a faculdade e vai resolver sua vida. Eu vou retornar a tua pergunta, senão eu não vou responder, né? Falei um monte de coisa, eu vou acabar não respondendo. Como que eu viro essa chave? Ali era esse público. Na pós-graduação, agora também, já desde 2009, então já também bastante tempo na pós, é outro público, Vini. É outro público que já sabe o que quer, que já está formado, que já trabalhou, já fez estágio, já não é mais nem pleno. A maioria que volta para fazer a pós é de pleno para sênior. Muitos vêm, professor, agora entendi por que eu tenho que fazer a pós. Então é um outro público totalmente diferente. E o executivo é aquele que tem um problema. Ele tem um problema, ele tem uma equipe, um corpo tático que tem a noção de como executar, de como gerir, mas que falta às vezes um ponto, um ajuste, um parafusinho, né, diferente que vai dar uma volta e ali é onde eu entro para poder fazer esses ajustes. E aí vai do background mesmo, então da experiência do passado, também do mestrado, do doutorado, do pós-doutorado em Portugal, das pesquisas e do dia a dia. Pós-doutorado, hein? Quando eu dei aula para vocês eu não tinha feito ainda, já tinha terminado o doutorado, mas o pós-doutorado foi depois. Tem alguma coisa depois disso ou não? Tem a livre docência. Livre docência. Que em Portugal chama agregação e aqui chama livre docência. Na verdade, a livre docência é comprovar que a tese que eu defendi ela é válida até hoje, utilizando os trabalhos que vocês desenvolveram, os alunos. Então, dentro do meu trabalho, junta tudo e apresenta. Olha, o que eu entreguei para o mercado é isso. Veja, eu não distingo mercado acadêmico, mercado de trabalho. Para mim é uma coisa só. Não faz sentido dividir isso. Quem dividiu isso foi lá em 1700 e bolinha. A realidade hoje é outra. E talvez esse repúdio em relação ao estudo vai muito dessa divisão. E eu acho que o meu papel ainda é e sempre vai ser de unir tudo isso. Porque eu não venho da academia só. Eu venho do mercado para a academia. Sim. Você sempre foi bem recebido na academia por causa disso? É claro que não.
Eu era um outlier. Né? Sim. Agora, isso me fez ser o que eu sou. Legal. Senão, não dava. Agora, você vai correr porque é mais difícil? Não, eu vou encarar. Foi legal o que ele falou, né, Wanderson, de a faculdade É uma como que carteira de habilitação, né? É uma carteira de habilitação, né? Sim, só. Mais Só nada. base. Isso Só foi uma das melhores analogias que eu escutei até hoje. E, na verdade, e não é para ser mais que isso mesmo. É. E você tem que fazer. Então a faculdade vai fazer diferença? Também vai. Porque se você for numa autoescola meia boca, É isso aí. né, você vai pagar e eles vão, como é que é? Pagar O quebra. o quebra e aí vai ter a carteira. E não é isso que a gente quer. Sim. A gente quer que seja o mínimo necessário, não que seja de graça. Sim. Né? Então, e eu, assim, posso falar dos 20 anos de graduação, os alunos que se formaram lá, todo dia eu recebo, Vini, mensagem. Se for uma, eu recebo alguém agradecendo Mandando do mensagem. que foi. Pelo menos uma. Legal demais. E isso é muito bom, porque mudou. Realmente a perspectiva muda. Sim. Então, é isso. Né? Então, como estar em todos esses setores é olhando, tendo escuta ativa. Mercado, qual está a dor aí? O que você precisa? Onde eu posso contribuir? Né? Então, a visão do exterior ajuda. Mas o Brasil é muito peculiar. Legal. Nós temos dores que outros países não têm, e isso não diminui e não nos aumenta. Isso só nos torna o que nós somos, diferentes. Perfeito. Muito particular. O Brasil é muito particular. E solução genérica para o nosso país não existe. E eu vejo o tempo todo as pessoas tentando colocar a gente dentro da mesma caixa. Isso em todas as esferas, do governo, políticas educacionais, tudo sempre tentando colocar dentro da mesma caixa. E a IA veio para desmontar tudo isso. Para dizer que cada um é um. Não existe mais aula igual a outra aula. Como que a IA vem ajudando a vida do executivo hoje, né? Em quais frentes ela consegue ajudar? A primeira é que eu gostaria já de deixar essa visão do treino, né? Já vimos várias notícias, vários casos de executivos demitindo um monte de gente. Não, agora vai IA fazer tudo. Aí o cara vai lá, demite 1.000 pessoas, na outra semana contrata 2.000. Então, isso é o primeiro mito que tem que ser quebrado, porque não é para isso que nós passamos 50, não, né? São 70 anos desenvolvendo esse negócio de IA, para agora as pessoas começarem a fazer bobagem com isso. Sim. Quando você vai para academia, né, falamos no off aqui, né? Quando você vai para academia, você vai para melhorar a saúde do teu corpo. A IA é para melhorar a tua saúde. Como? Treinando. Tornando mais rápido. Se tem dúvida do que eu estou falando, assiste o AlphaGo, o documentário. Só isso. Netflix? Não sei se tem no Netflix, mas no YouTube tem. AlphaGo. AlphaGo. É um documentário de uma startup do Google, que não era do Google, aí o Google comprou. E eles desenvolveram um jogo, que é o Go, não, nada parecido nem com xadrez, nem com dama, com muito mais peças e muito mais probabilidades de jogadas. E o desafio deles era usar a machine learning para poder fazer com que jogasse junto com os principais jogadores do mundo. E eu não vou falar mais, senão acaba estragando, né? Mas o grande desafio era fazer com que aquilo se tornasse possível. E a missão no final do filme fica claro, era treino. Que todos que desafiaram a máquina, ou foram desafiados pela máquina, se tornaram melhor depois do uso da IA. Que legal. Então, as palestras que eu fiz ano passado, todas elas foi como potencializar o ser humano a partir da IA. Então a IA não vai roubar os empregos, é isso? Não vai, está escrito já todos os documentos do Fórum Mundial Econômico, tudo isso já tem lá os números que vai gerar muito mais emprego, que vai gerar muito mais oportunidade. Agora, se você ficar parado com medo e não quiser usar, Não aprender? aí você decidiu perder o emprego. É isso aí. Agora, se você... vai tirar o emprego dos devs. Não vai, cara. Aquilo que você demorava 6 meses para fazer, agora você faz em algumas horas e você vai poder fazer mais. Todo advento de mudança de cultura,
sempre vem primeiro o medo, a ameaça e depois a realidade. Nós ainda não chegamos no momento da realidade da IA. Vai demorar um pouco, porque nós estamos vivendo ainda a fase do medo. As pessoas têm muito medo, né? Você falou, o MBA está cheio? Não, não está cheio. Mas quem está lá fala para todo mundo e as pessoas têm o quê? Medo. Né? Vini, vou dar um exemplo bem prático assim. Quando vocês fizeram faculdade, como que vocês tratavam estatística? Na mão, né? Sim. Nós fazíamos tudo na mão. Quando o cara abre uma aula de ciência de dados, estatística para ciência de dados, eu vou fazer cálculo na mão? Hoje não mais. Não faço. E eu não vou pedir para a IA fazer. Hoje eu tenho software para fazer isso. Eu pego um dataset, ele me faz todos os cálculos e me apresenta tudo. Em 2 segundos. Por que eu vou fazer cálculo de desvio padrão? Quer dizer que eu não tenho que saber de fazer o cálculo? Não, não é isso. Quer dizer que eu preciso dedicar meu tempo à análise dos dados. Para propiciar a tomada de decisão. E não gastar um tempo enorme fazendo cálculo. Da mesma forma que eu não vou gastar um tempo enorme programando em Python. Sim. Não precisa, porque a ferramenta já faz isso. O Python, todo o código já está tudo programado rodando em background. Então, todas as bibliotecas. Então, os nossos includes, já está tudo lá. Então, eu não preciso me preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar, olhar para o negócio e tomada de decisão. Então, para os executivos, o que ele vai usar a IA é estratégias, merges. Eu acho que o grande segredo está na engenharia de prompt para fazer merges. Então, eu não tenho uma aula igual a outra. Eu abro uma aula de engenharia de software, eu pego um caso, Netflix. Como que é a arquitetura do Netflix? A arquitetura de microserviços está não sei o que lá. Legal. Bom, como é que seria ideal eu fazer um modelo de arquitetura? Vou usar o C4 Model, vou usar uma norma ISO tal, não sei o que lá. Antigamente todo mundo olhava e falava assim, eu vou só para modelagem ou nem para modelagem, eu vou na prática. Hoje eu faço tudo isso em questão de minutos. Documento com norma, desenho, modelo, tudo. Tudo aquilo que era inviável, ou era um saco fazer, agora a gente faz em minutos, não tem mais razão para não fazer. Hoje é um trabalho muito mais fundamentado em engenharia, muito mais embasado. O ChatGPT, depois que você cria o teu chatbots, cria seus assistentes, ele fica praticamente perfeito. Então, as perguntas que eu faço, ele tem todos os meus programas, ele tem todos os meus artigos, eu já passei tudo para ele. Quando eu estou conversando, é quase que ele tivesse um espelho respondendo. O que eu responderia, ele responde para mim. Mas uma boa surpresa aí foi o Qwen. O Alibaba acertou em cheio. E para a nossa área, ele é muito assertivo. Em alguns casos, especificamente, ele está indo melhor do que o GPT. Então, o dev tem que experimentar... O dev tem que experimentar um pouco de tudo. Qual que a gente tem hoje? Tem o GPT, tem o da China lá. Tem o DeepSeek, o Qwen, que é do Alibaba, e tem mais um monte. E outra. Tem Llama da Facebook. Na verdade, se você pegar o código-fonte... O LLM dele ali. E jogar num servidor dentro da tua casa, você está rodando. Então, isso é outra coisa que a gente tem que parar. Porque tal coisa. Vamos desmistificar. Como é que faz? Nós construímos a TI até hoje desmistificando. Não era copiando os outros, é desmistificando. Vamos entender como é que funciona isso aí. Isso aqui é isso. Tem um código-fonte, o Linux não veio para fazer isso com a gente? Agora tem tudo assim. Então pega um LLM, roda, instala na tua máquina e começa a entender. E na verdade é só probabilidade. É isso aí. Processamento e probabilidade, mais nada. Então não é uma coisa tão de outro mundo. Por isso que as pessoas não têm que ter medo. Né? É só a velocidade. Por que nós chegamos onde nós estamos hoje? Porque em algum momento os Estados Unidos falou, olha, quando eu divulgo o resultado do censo, 10 anos depois que eu fiz o censo, está muito desatualizado. Eu preciso de algo que processe isso. Nasceu nossa área. Agora é a mesma coisa, é só velocidade. Só que se você perder esse avião a jato que está passando, não vai dar para acompanhar depois.
Uma aula, Vini, que o aluno perde na pós-graduação, ele não consegue mais nos acompanhar. Porque a aula não é aquele conhecimento pré-determinado. Eu tive que mudar isso. Todo professor tem lá um material programado para aquela aula. Hoje eu não tenho mais. Eu tenho um material reduzido com a possibilidade de expansão do escopo dinamicamente no meio da aula. Cada aula é uma aula e é uma dinâmica totalmente diferente e ela cresce. Quando que você imagina assim, olha, eu tenho uma arquitetura que tem microserviços e tem monolítico. Qual arquitetura é mais adequada para esse caso? Ficava todo mundo esperando o professor falar. Eu falei, não, vamos jogar agora. Eu já mando abrir o GPT antes de começar a aula. Cada palavra que eu falar que você não sabe o que é, não me pergunta. Escreve aí com o seguinte prompt. Defina, explique, exemplifique. E vai colocando. Você já escreve, ó. Todas as palavras que eu colocar aqui para você, você defina, explique, exemplifique. Estou na minha aula da pós-graduação. Quando eu termino o primeiro bloco da aula, eles já viram. Conforme eles foram vendo as palavras que eles não sabiam, e já foi explicando para eles, sem me interromper meu raciocínio, e eles já estão lendo, estudando. Então, quando termina a aula, está todo mundo com a cabeça desse tamanho, o intervalo está com todo mundo pilhado, querendo falar, querendo participar. Não é mais uma aula como era antes. Legal. Dá mais dinâmica, né? Muito mais dinâmica. E você não tem a noção do tamanho da aula. Porque ela cresce muito, muito. Quando que você conseguiria fazer tantos merges de tantas coisas ao mesmo tempo? Eu falo, compare essa tecnologia com essa tecnologia, isso. Foi na aula agora da segunda, eu falei, compara para mim a utilização da biblioteca Midas, do Delphi, em relação ao DataSnap, comparado com os microserviços da arquitetura tal. Todo mundo vai falar, não tem nada a ver. Ele mostrou exatamente, ele entregou uma tabela que era exatamente a mesma coisa, só que chamando de nome diferente. Legal. Aí, você não sabe como faz? Gera o código de um exemplo dessa aplicação. Já mostra o código. Então não tem o que dizer. Isso é genial, né? Então evoluiu muito. Então agora, já imaginou se eu ficasse? Tá com medinho da IA, vou continuar dando aula do mesmo jeito. Acabou, cara. Né? Nós vamos fazer uma imersão em breve sobre engenharia de software com inteligência artificial. Justamente por isso, as pessoas, quem não está usando, está perdendo tempo. Isso aí. Hoje, quer fazer? E tem algum perfil, que está buscando o curso de IA hoje? Ou é executivos e tudo mais, ou é mais distribuído mesmo? Graças a Deus é muito heterogêneo. Não tem. E, na verdade, o pessoal de TI hoje é o que menos tem na sala. Entendi. Então você tem executivos, você tem alguns que já são C-levels, agora é bem misturado. Tem TI junto, claro, mas é bem misturado. Engenharia de software continua sendo a nossa área de TI, tendo aquela visão que engenharia de software não é só código. Uma das mentorias, Vini, que nós criamos chama Muito Além do Código. Então não quer dizer que não tem código. Não vamos fazer o mesmo erro que o pessoal fez com a agilidade. A agilidade não tem processo, não tem isso, tem aquilo. Aí agora está todo mundo correndo atrás ou falando mal dos métodos ágeis. Sim. Né? Você não leu direito 5 linhas que era para ler, não leu direito, agora a culpa é da agilidade. Sim. Né? Muita gente já falando da morte. Não tem nada de morte. A agilidade é da nossa natureza. Como você vai contra a natureza? Vai falar que não tem mais sentido. As pessoas de tempo em tempo têm a necessidade de matar as coisas para poder criar outras. Aí cria outras com o mesmo nome, com um nome diferente é a mesma coisa. Sim. Tá? Então, Wanderson, é muito heterogêneo o público. E o mais legal hoje, e a gente sempre está vendo as pessoas, uns criticam a volta, outros home office, outros a volta. Vamos mesclar tudo isso e entender a grande vantagem. Hoje o nosso MBA, ou a pós-engenharia, eu tenho aluno de Portugal, o Érico, que estudou com vocês. Se não fosse o home e o curso remoto, ele não poderia estar fazendo. Nós temos alunos dos Estados Unidos. Tem um aluno nosso que está na Geórgia lá, ele quis ter emoção, né? Foi ficar entre a Ucrânia e a Rússia.
né? E então, agora ele está indo para o México. Então, se não fosse essa estrutura, a gente não conseguiria estar fazendo. Legal. E a maioria deles tem formação misturada, então é administração, é controladoria, a parte de TI, por exemplo, alguém que era só de redes, alguém só de banco de dados, e aí agora realmente buscando mesclado, conhecimento. né? Muito. Isso acaba, o que você comentou do dinamismo das Sim. aulas, acaba expandindo muito, né? É. Porque cada um de uma área começa a ter perguntas diferentes e desafios diferentes em cada aula, né? O network de uma pós, isso já é consolidado, todo mundo sabe que é importante. Mas o mais importante é exatamente o que você está falando, a visão. Sim. Cada um contribui com uma visão e você faz e se merge. Imagina, Vini, você fala, eu te escuto e falo assim, olha, junta aqui o que o Vini falou, o que o Wanderson falou, vamos montar o prompt agora disso daqui. Com esses exemplos, vamos buscar onde está o ponto cego. Não vou eu falar. Não vou eu dar a minha opinião e se eu estiver errado. Eu me lembro quando a gente não tinha recurso nenhum desse, eu estava dando aula de teste de software e falei, faz mais esse caso de teste aí que vai dar certo, mas tenta. Fez e deu errado. Eu falei, esse é o exemplo que a gente nunca pode parar quando a gente acha que tem que parar. A gente tem que sempre dar um passo a mais. Você acha que está parado? Dá mais um passo. Para ver se é suficiente mesmo. E não para quando você... eu acho que é suficiente. Não. Acho que é suficiente? Então dá mais um. E é exatamente isso. Então, o público das pós está muito diferente, está muito legal. E acho que é até motivador. Você abre o Zoom para dar aula, motivado, feliz de poder encontrar aquela turma lá. E quais características, na tua opinião ali, Nogueira, você como executivo, acha que um executivo tem que ter? Né? O que aquele cara precisa ter para falar, pô, eu sou um executivo? Essa é a melhor pergunta, né? A disciplina do MBA, Business Acumen, perspicácia de negócio, quase não existe. Aqui no Brasil eu desconheço qualquer escola que ensine isso. E alguns americanos, algumas fontes falam, isso não se ensina, isso se aprende. Mas se você não souber o que aprender, que olhar, como é que você vai se desenvolver? Então são 18 habilidades. Eu não tenho nem como listar todas, que nós vamos ficar algumas horas falando aqui. Mas eu vou falar duas que eu acho que são muito importantes. A primeira, a questão da inteligência emocional. Não existe você passar de uma função técnica. Vamos dizer que você é um excelente tech lead, ou mesmo que você se desenvolveu um bom coordenador, um bom supervisor, um bom gerente, e você agora vai para o C-level, né? Vou me tornar um CTO. Não é uma mudança que você faz assim para ganhar mais. É uma mudança de mentalidade. E muito interessante essa mudança. Então, a inteligência emocional não é uma coisa de mimimi, ou de alguém que é fraco, é de alguém que aprende a ter um olhar mais amplo para poder escutar. O bom C-level é aquele que tem empatia. E empatia pelo grupo que ele está desenvolvendo, que ele está cuidando, e pelo cliente. Então, se você começar com essa escuta e com essa empatia, você já começa muito bem. Então, primeira coisa, inteligência emocional. Muita gente falaria a primeira, liderança. Claro que é importante. Precisaria falar que é um skill importante. A liderança mudou? Claro que mudou. Hoje a liderança é uma liderança inspiracional. Daquela liderança dos anos 30, né? Do século passado. Quando eu falo dos anos 30, porque as pessoas não fazem essa conta. Eu faço igual o meu chefe fazia. Eu apanhei e foi bom, porque agora eu sou assim. Só que essas técnicas é dos anos 30. Hoje, isso não funciona mais. Então, não adianta você ficar criticando os liderados, criticando gerações, ou você tem como eliminar. Eu não consigo ouvir. E você vai lá e elimina aquela geração, mas não fizeram isso com você também? Você gostou? Também algum dia alguém falou que você não era capaz, que você era difícil, que você ouvia rock. Alguém já olhou para você e falou, essa tatuagem, ou escuta rock, não sei o quê, e já te discriminou lá. Agora você vai fazer igual? Não faça isso.
Então, essa questão da inteligência emocional vai te colocar para observar os liderados. Estude menos tecnologia, estude mais pessoas para você conseguir usar o melhor da tecnologia. Porque eu tenho certeza que de tecnologia, o que você precisa saber já é mais do que suficiente. Mas se você estudar as pessoas, você vai conseguir fazer com que elas façam por você. Então essa é a principal habilidade. Liderança, todos os pipelines de liderança que existem são interessantes. E todos aqueles que focam na motivação e na clareza da comunicação, ela vai te levar para o sucesso. Hoje as pessoas não se comunicam. Agora há pouquinho nós estávamos falando aqui de comunicação. Dois gigantes ou duas pessoas medianas, elas têm dificuldades, porque cada um ainda quer impor, eu tenho razão. É isso aí. Não, peraí, não é razão que eu quero. Eu quero te ouvir, me fala aí. Você tem a inteligência emocional, percebeu de novo? Deixa eu te ouvir. Pô, isso faz sentido. E se a gente fizer aqui? Então você não mata a ideia. Quando você não tem a escuta ou a inteligência emocional, você mata a inovação. Então, por isso que eu falo, primeira coisa, depois da liderança, há o mindset da inovação. A transformação digital não começou na pandemia. A gente sabe disso. Isso já vinha devagarinho, homeopaticamente, passo a passo. Não, deixa disso. Aí, de repente, eu vou dar um exemplo bem besta, tá? Na universidade, quando eu comecei a dar aula, já punha minhas aulas no site que eu fiz na época e colocava as aulas. E os professores ficavam bravos comigo. Imagina, porque agora o cara vê a aula lá, ele nem vai vir para a aula, já está lá. Eu não mudei por causa disso. Enquanto todo mundo punha lá cópia no Xerox. Depois, nós fomos para o CMS, para o Moodle. E aí, não, você tá louco, tem direito autoral e tal. Eu falei, cara, se você não pôr, ele vai pegar de outro no Google. Põe tua aula, pelo menos ele tá vendo a tua. E você garante que ele tá vendo o lugar certo. Aí começaram a colocar. Veio a pandemia, Vini, tava tudo pronto. A pandemia na segunda-feira, dia 16, quarta-feira dei minha primeira aula, dia 18. Primeira aula da Unip de remoto no Zoom. Sem doer. Por quê? Porque estava tudo pronto. Os cursos EAD não tem que falar, já estava pronto. Sim. Mas o nosso era presencial. Legal. E então, terceira habilidade é inovação. Legal. Empresa que não inova, ela não sobrevive. E ela tem que usar a IA para inovar. E o funcionário, o dev, ele tem que usar para inovar. Como? Usando a IA para melhorar o LinkedIn, para melhorar o currículo, para melhorar a apresentação, para estudar a empresa que vai fazer entrevista, para estudar as pessoas que vão entrevistar. E não para stalkear. Para entender se lá é o teu lugar. Porque não adianta, eu tenho um sonho de trabalhar em tal empresa. E se lá não for teu lugar? É isso aí. E normalmente não é. Então. Desculpa. Eu acho que a gente erra muito, né? Quando a gente Sim. acha que quer ir para uma empresa. Eu tenho 25 registros na carteira, acredite se quiser. Caramba, isso é muito. É muito. Eu sempre achei que eu ia encontrar a empresa perfeita, né? Cria a tua, que é mais fácil, né? Eu tô mais fácil. E aí você chega uma hora, né? Que você tem maturidade o suficiente e fala, porra, o gramado do vizinho sempre vai ser mais verde. A hora que você aprende isso, acabou. Ou tu cria a tua empresa, ou você vai para a próxima empresa e fala, bom, vou ficar aqui porque eu sei que, né, o gramado sempre vai ser mais verde. Né? Eu tentei impor muitas vezes em outras empresas, mas eu tinha que, até o momento que eu tinha que entender que aquilo não era meu. Sim. E que não fazia sentido, porque a visão que você tem é tua. E não adianta também você querer fazer que você, que os seus parceiros e outras pessoas tenham a sua visão. Ou elas compram essa visão numa boa, porque também faz parte dos valores delas,
ou então não rola. Sim. E tem que entender isso. Ah, não está dando certo? Poxa, que pena, gostaria muito que tivesse dado, mas não deu, paciência. É só isso. E não é frio. Mas você vai querer a pessoa sofrendo do teu lado? Não. Ou está todo mundo feliz e bem, ou então não faz sentido. E essa questão hoje em dia está pesando. E que dicas você dá hoje para a galera que é desenvolvedor, tech lead, enfim, e pretende um dia sentar na cadeira executiva, né? O que você dá de dica para essa galera começar? Eu acho que quando você é dev júnior, você nem consegue ver isso. Né? Eu acho não, né? Tenho certeza. Né? Com todos que eu sempre conversei. E quando eu dizia que eu estava preparando ele para o pensamento gerencial, eles olhavam assim assustados. Mas eu não sou nem dev direito, como é que eu vou pensar em ser gerente, tá? E eu me lembro de um cara que falou isso para mim. Ele estava terminando o curso dele já no 4º ano, e depois de uns anos ele estava trabalhando, acho que era com fuso horário num país lá do... Eu não vou lembrar o nome. Mas era Hong Kong, alguma coisa assim. Uhum. E ele me ligou de lá. E falou, professor, eu cheguei onde o senhor falou que eu ia chegar. Eu falei, o que você aprendeu nessa jornada, né? Foi uma jornada grande. Ele falou, primeiro, que quando alguém mostra o caminho, a gente precisa seguir. Eu falei, mas qual o caminho? Ele falou, o senhor sempre falou, trabalhar com qualidade, com disciplina e com respeito às pessoas, à equipe. Eu não tinha isso, eu achava que eu tinha que ser individual. Então, o trabalho nosso de dev é bem individual, né? Bastante. Então, a gente tem uma tendência de hiperfoco e ficar naquilo e a gente acaba esquecendo que tem o resto. E ele falou que ele ficava com aquilo na cabeça. Então, trabalhou na Atento, depois foi em outras empresas, tá? E ele foi desenvolvendo essa habilidade e percebendo as pessoas. Quando ele começou a perceber as pessoas também começaram a notar e foi quase uma liderança que emergiu. Automática. E muitas vezes, também nós falamos de liderança hoje, de executivo, mas tem muitos jovens que não querem liderança. E não é porque eles não querem responsabilidade. Isso está errado falar. Temos que entender qual é a dor que ele está lidando para ele não querer essa verticalização. Porque o horizontal, a gente já entendeu como funciona. Júnior, pleno, sênior, ok. Agora, por que ela não quer subir? Por que ela não quer verticalizar? Alguma dor ela tem ou ela viu? Ela viu um pai sofrer, ela viu um pai ausente, uma mãe ausente e ela não quer ser igual. Simples assim. Tá? Então, a gente precisa dar atenção para isso e olhar. Então, dica. Olhar para as pessoas que estão ao lado, desenvolver a mentalidade, desenvolver a inteligência emocional para compreender como as pessoas pensam e agem e ter a humildade de contar com ajuda. O mentor existe não é para ter o papel superior. O mentor só é aquele que viveu algo que você não viveu ainda. Senão você teria já feito. Só isso. Quando você começar a sentir que você está mentorando, está tirando dúvida, você já está evoluindo, continue. Então, centralize menos, tanto atividade e poder, e ensine. Ensine. Repasse. Passa. Sem dó. Colabore. Porque não podemos esquecer que antes da era da IA, era a era da colaboração. E que a gente quase passa despercebido. É verdade. Por que colaboração? Ah, mas se eu passar, ele vai pegar o meu lugar. Então, tanto que você está preocupado com isso, que o cara vai pegar mesmo. É isso aí. Eu me lembro de um professor que falava assim, quando eu estava na graduação, eu não vou te ensinar tal coisa, porque senão você vai pegar meu lugar. E ele meio que me castigava naquela disciplina. O que eu fiz? Eu fui estudar. Adivinha qual foi a primeira disciplina que eu dei aula? Aquela. Então, você motivar às vezes por esse meio, na minha geração funcionava. Hoje eu não vejo assim. Eu acho que hoje você tem que dar o caminho e acompanhar e esticar a mão. Ó, minha mão está aqui.
Você quer ir comigo? Eu estou aqui do teu lado. Não precisa perder o empoderamento e muito menos perder o protagonismo. Legal. Mas saiba que eu estou aqui do seu lado. Apoiando. O que vocês falaram, né, da carreira de vocês, é um orgulho para a gente. Mas vocês construíram. A gente só deu uma mão. Como uma mãozinha. Vocês construíram. A gente não tem a intenção de deixar dependente, mas vocês sempre olhavam, o professor está ali, se eu precisar eu ligo. A coisa mais legal, Wanderson, eu recebo às vezes uma ligação durante o dia, eu tenho que ficar o tempo todo no celular. Professor, vou entrar numa reunião agora. Já se formou 10 anos. Preciso fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu falei, o que você decidiu fazer? Se você não decidiu, cancela a reunião. O que você decidiu? O que você está convicto? Disso, disso, disso. Aí eu dou minha opinião. E se você acrescentar isso? Caramba, isso é legal. Você compra? Vai. Não compra, cancela, marca para outro dia. É isso aí. Até você se convencer do que é melhor. Sim. E não vai para arriscar. Né? Afinal, mestrado, doutorado de gestão de risco, se mandar, né, só se arrisca e se lasca, não, né? Sim. Aí, depois da reunião, professor, foi um sucesso. Aquilo foi super bem aceito. Muito obrigado. Falei, não me agradeça. Agradeça a tua cabeça de ter parado para pensar 5 minutos e me ligar. Não fui eu que fiz. Foi você que fez. Você toma atitude. O que eu respondi, hoje a IA vai responder. Provavelmente. Provavelmente. E às vezes até melhor. Agora, isso não vai tirar o protagonismo. Por isso que eu tenho que fazer outras coisas. Legal. Legal. Eu tenho que continuar evoluindo, senão eu vou parar. Perfeito. Tá? É isso. Galera, eu vou falar um pouquinho para vocês. Se você tem alguma demanda na tua empresa, né, algum problema, alguma coisa, né, contate o time da Land, landtech.com.br. A gente faz o assessment na sua empresa, entende teu pain point, os seus problemas. Né, em cima dos teus problemas, a gente cria uma concepção de produto, como que a gente resolveria esse teu problema, trazendo eficiência para a tua operação, e aí sim a gente constrói em conjunto. Então, entre em contato com a gente tem um know-how muito grande sobre isso. O time que está aqui na fábrica de software tem mais de 50 pessoas com um know-how absurdo que passaram por gigantes empresas e consegue com certeza ajudar vocês, tá? E você consegue falar hoje, Nogueira, de tudo, né? Cyber, IA, não é tudo. Engenharia, de maneira... software, das principais, né? Eu me especializei em 3 áreas porque eu entendo que elas estão juntas. Juntas, que eu quero dizer, tem intersecções e dependências. Sim. Então, por exemplo, a primeira área que eu desenvolvi forte foi engenharia de software, mas focada em processo, entendendo que código é uma parte dela e não só isso. Né? Mesmo com a introdução da agilidade, eu mantive todo o framework que eu sempre ensinei, de requisitos a teste, arquitetura, tudo. Então, não tem. Tem sim, dá para fazer tudo e sem prejudicar. Pelo contrário, ganhando performance e principalmente entregando muito valor. Com a vinda um pouquinho antes dessa hype toda da IA, nós criamos o MBA de IA. E eu custei para entender que eu tinha feito mestrado de IA, doutorado de IA, e eu estava quieto com isso. Aí eu falei, mas por que a gente não fala? Porque para nós era muito simples. E é simples. Então, o que era? Você fazer um algoritmo que subtrai um número, aumenta o outro, e vê isso, vê possibilidade para tomar decisão, qual a probabilidade? É tudo muito simples. Aí eu falei, não, mas isso a gente nem dava tanta bola. E aí eu falei, não, nós temos que difundir isso para o mundo. Então, colocamos o Data Science e IA juntos num MBA para poder ensinar. Então, entendo que é uma das áreas principais hoje, porque eu acabei juntando tudo, engenharia de software, todo mundo junto. E segurança não dá para deixar fora, né? Quando eu criei a disciplina de segurança da informação na Unip, uma das primeiras coisas que eu tentei colocar era a questão da computação forense. E que a molecada adorava, ficava todo mundo fascinado, vinha gente de outros cursos assistir a aula, pedia para assistir a aula, era de sistema de informação, mas vinha o pessoal de ciência, vinha o pessoal de outras áreas, inclusive um aluno meu que hoje é C-Level, ele trabalha em Dubai, ele era de ciência da computação, e ele assistia às aulas porque ele tinha uma aula vaga, e ele vinha assistir a aula de segurança com SI,
E hoje é a carreira dele. Que legal. É muito interessante quando acontecem essas coisas, né? E então, segurança sempre foi uma das atividades principais, mas que a própria questão cultural não permitia que a gente falasse tanto e disseminasse. Então, eu entendo que essas 3 ou 4 áreas, eu chamo IA e Data Science junto, mas poderia ser separado, poderia ser cada uma delas. Então, essas áreas, dentro dessas áreas, eu me sinto confortável de responder qualquer pergunta, qualquer coisa. Legal. Olhando então para cyber, né? A gente tem muita empresa, eu estou recebendo bastante demandas, dúvidas, né? Sobre IAM, né? Parte de gestão de acessos. Sim. Então, lá fora criou-se um novo perfil, né? Hoje a gente tem o CISO, né? Cuidando de cyber como um todo, e agora um novo perfil que é o diretor de IAM, né? Sim. Devido à criticidade, etc. Então tem desde o IGA a DevOps, ali, toda aquela sopa de letrinhas dentro Sim. do IAM, né? Como que você vê assim, as empresas hoje, né, olhando para IAM, né? E quais são as dicas que você dá, né? Legal. Isso é muito interessante o que você está falando, porque está sendo dada atenção a isso até já bem tardio, né? A parte de controle de acesso já vem na ISO, desde a ISO de 1999, a 17799. Já clamava por essa atenção. Depois ela foi reforçada na 27002 em 2005 e ela continua em evidência. Mas como tudo na nossa área, demora-se muito para implementar, né? Engenharia social, que muito se fala e é muito difícil de fazer, é muito bonitinho, né? Posar, nós temos isso, temos aquilo, aí você gasta milhões, faz investimentos para proteger todas as portas, até a porta do banheiro, mas a engenharia social vem silenciosamente e pum, pega o que queria, né? Então essa questão da parte do controle de acesso, nós estamos pelo menos 25 anos atrasados. Uau. Então é óbvio que a atenção precisa realmente de uma pessoa que fique focado, um papel, né? Não uma pessoa, mas um papel que se dedique a isso, a olhar. Por quê? Porque não é só um papel, é técnico. São as pessoas. Eu me lembro de um seriado que acho que nós devemos ter assistido algum dia de aula da pós, que era o IT Crawl. E eles faziam toda a parte de segurança e mostrava o CEO com a página aberta, com o login aberto. E é uma coisa que é para todos. Então é uma questão cultural, muito mais cultural do que técnica. E é como se esse papel fosse um Scrum Master para defender, para mostrar, para disseminar todo esse conhecimento. Né? Inclusive da engenharia social, né? A palavra mais usada em cyber hoje, Vini, é conscientização. É isso aí. Porque as pessoas ainda precisam entender. Não são mais aquelas coisas bobas do começo, mas entender que hoje você tem um nó na rede. Seja um celular, seja um notebook, é um nó. É isso aí. Nozinho, está ali, e disponível, pronto para receber um ataque. Se tem dúvida, veja os sites na internet que fica mostrando quantos ataques estão acontecendo nesse momento. Perfeito. Então, e tem um monte, é só ver e ficar assustado. É isso aí. Então, o papel da conscientização é muito importante. A gente tem um produto aqui, né, que a gente faz o assessment na empresa e a gente cria uma página fake, né? Então, a gente cria uma campanha, né, de phishing e manda para todos os colaboradores da empresa e na hora que ele clica, ele vai para essa campanha, até então foi o e-mail, né, que veio da empresa, e aí ele acessa e pede o login e senha dele. Então, olha o papel da conscientização. E quando ele loga com o login e senha dele, não acontece nada. Né? Sim, pronto, então, já perdeu. Né? Então, isso é extremamente importante, né? Você conscientizar, né? E é novo isso, Vini? Não. Phishing é novo? Não, então, e por que as pessoas ainda clicam nisso? Cai. Não, isso que eu ia falar assim, no mínimo 30% da empresa cai.
Cai. É inacreditável. Sim, sim. E qualquer nível. Logins, exatamente. Qualquer nível. É Qualquer capaz nível. daquelas pessoas que a gente às vezes entende que tem um menor nível cognitivo ou intelectual, ela tá mais esperta do que uma pessoa que tá no mundo da lua Exatamente. e vai lá e entra. O último que a gente fez, não vou nem citar o nome do cliente, mas da empresa, a CFO, Caio, tem Então, acesso a tudo. então, imagina isso. A CFO digitou logins e a senha dela era extremamente Então. fácil. E não é uma Sim, questão de ingenuidade. É uma questão realmente de prudência. É isso aí. Então, na computação forense a gente fala muito sobre isso em relação ao site, ou uma planilha. Aquilo não é uma planilha. São bits e bytes piscando na tua tela, numa tela de LED. É isso aí. Então, cuidado com o que você está fazendo. Não sai entregando tudo, né? Tem uma imagem do René Magritte que a gente usa logo para a abertura da aula de computação forense, que é um quadro de um cachimbo. Aí a gente pergunta, o que é isso? Todo mundo, é um cachimbo. Não, isso não é um cachimbo. Isso é uma figura de um cachimbo. Então, já essa concepção e essa questão da conscientização, que é o que as pessoas mais precisam. Perfeito. E tudo que nós falamos em relação à segurança parece ser exaustivo. Porque pesa, porque tem dor. Na verdade, muita gente usa o celular, usa o trabalho, às vezes, como uma válvula de escape. E aí ela vai, mas eu só cliquei. Claro, mas é justamente Exatamente isso. Né? É. Se você estivesse numa nave espacial e você estivesse gerindo os controles e você clicasse errado, o que ia acontecer? Tua nave ia cair. Aí. Então é isso que está acontecendo. Perfeito. Como você não vê a consequência, Sim. né? É isso aí. Tem um filme Hackers. Como é que é o nome daquele ator que fez o Thor? Eu sei quem é. O alemão lá. Exatamente. Ele fez esse filme Hackers e eles criam todo uma estrutura para dar o golpe, que chega uma moça, pede por segurança que ela vai fazer uma entrevista para imprimir o currículo para ela. E ele dá um pendrive, ela dá o pendrive, ele põe o pendrive no sistema de segurança para imprimir o currículo para ela subir. Enquanto isso, né, facilitou todo o acesso para que eles pudessem alterar o sistema e capturar os dados. Com uma bobeira desse ponto. Agora, qual foi a arquitetura de segurança que essa empresa montou que o sistema de segurança consegue ter acesso ao servidor? Vamos dar um exemplo mais triste. Malaysia Airlines. Eles quiseram economizar o sistema de entretenimento junto com o mesmo sistema de navegação do avião. O que aconteceu? 2 hackers derrubaram 2 aviões. Nossa. Então, dá para economizar com segurança? Isso vai sair na imprensa? Claro que não. Mas vai sair nos relatórios. E aí é quando a gente tem acesso, a gente fica horrorizado. Porque cada CPU tem que ser separado, porque são nós diferentes. Entretenimento uma coisa, controle da aeronave outra coisa. É isso aí. E é uma coisa o quê? Precisava falar para alguém isso? Não, né? Pessoas que ganham uma grana para fazer e aí você vai ser imprudente? Não, porque tem que economizar. Vai lá que vale? Sim, sim. Valeu? Não, não valeu. Perfeito. Então é isso. Assim, a gente tá com mais de 1 hora aqui falando. Caramba, já passou tudo isso. Mas com você é sempre uma aula de fato, né? E ainda acho que tem um monte de coisa para falar. Muita coisa. E pior que todo mundo que vem aqui fica com sentimento, né? Que bom. Isso é legal, né? Que dica pra gente finalizar, assim, você tem alguma pergunta? Não, pode seguir. Que dica você daria pra essa galera aí que olha pra IA, você comentou, né, que ela tá com medo, etc, né? Sim. Mas assim, pra pensar em futuro, né? Quais as dicas que você dá pro nosso público focar em qual área da área de tecnologia? Óbvio que a cyber, talvez, mas assim, qual é o teu sentimento? Tá. Primeiro, eu vou dar só um exemplo, que eu acabei de me lembrar de o que aconteceu ontem. Eu recebi um e-mail convidando um artigo que nós fizemos em 2018, então já são 6, 7 anos, para publicar numa revista de medicina.
um exemplo de machine learning que identificava melanoma. Uau. TCC da graduação, Gabriel Batista que fez, ele e o grupo dele. Agora, qual a dica? Se em 2018, com os recursos que a gente tinha, a gente consegue contribuir para a medicina, Imagine. hoje, É. com tudo na mão, que você pega dados, joga e tem a análise. Você pede gráfico, pede para montar dashboard, pede para montar Incrível. isso, monta tudo. Onde você vai parar com isso? É isso aí. Então, a dica, né? Use IA para beneficiar o ser humano, primeiro. Segundo, use para te treinar para ser melhor. E não achando que vai te tirar o emprego, porque não vai tirar, se você souber usar. Outra coisa muito importante, todo conhecimento está disponível não é porque alguém quis tirar esse conhecimento das pessoas. É porque nós precisamos de velocidade para processar. E uma máquina para te auxiliar a processar tudo isso, ela vai ter uma assertividade muito grande. Por exemplo, existem médicos muito bons, que ele olha um laudo e já dá o diagnóstico. Ele pode acertar, ele pode errar, ele pode falar que tem uma doença e não tem, ele pode falar que não tem e tem. Por quê? Porque é uma opinião sim ou não, verdadeiro ou falso. Nós estamos tentando derrubar esse 0 e 1 já faz bastante tempo, porque a vida tem uma variável no meio chamada incerteza. E nisso tudo vira fator quantitativo. É certo? Quanto? É errado? Quanto? A IA resolve isso. Então, imagina o seguinte, olha, hoje você não está doente, mas você tem uma probabilidade de ficar. Eu não vou esperar você ficar doente para começar a cuidar de você. Muito legal. Então, o que nós temos que estudar? Como potencializar a vida humana a partir da IA. Isso envolve todas as áreas. Não tem uma área. Ontem eu recebi um relatório eu não lembro exatamente a instituição, achei incrível, que quando mostra áreas, mostra todas IA. Todas. E é isso mesmo, não tem uma área que não está. Pode contribuir com tudo. Então, qual área que você gosta mais de trabalhar? Qual que você tem mais interesse? É que você tem que focar. Porque você vai desempenhar melhor. Aquilo que você atrai, aquilo que você enxerga teu propósito. Porque às vezes você está sendo dev, legal. Mas eu trabalho numa empresa do varejo, mas eu queria trabalhar com logística. Hoje nós temos necessidades em todas, tanto no varejo como na logística. Mas isso todo mundo já fez. Se você pensasse que todo mundo já fez, muitos comércios, muitas empresas de hoje em dia já não existiriam. Um exemplo bobo, o sorvete e o gelato. A composição de tudo. Hoje, a geração atual não quer tomar sorvete porque 70%, 80% de gordura vegetal. Eu não estou demonizando e nem falando mal do sorvete. Sim. Mas é um produto, 70% de gordura. O outro tem 5%. Qual que você escolhe? Custa mais caro, não importa, quero aquele. Se o dono das sorveterias de gelato tivesse entendido que ele não ia abrir uma sorveteria porque ele já tinha um monte de sorveteria, hoje nós estaríamos comendo gordura ainda. E pense isso nas coisas que você faz. Com inovação, olhando, né, lembrando que inovação não é ineditismo, acabei de dar o exemplo de sorvete propositalmente, porque a inovação é fazer diferente algo melhor, melhorando a condição da vida das pessoas, só um pouquinho melhor. Saiu de 70 e pouco de gordura para 5. A pessoa escolhe. Mas é mais caro. Não, tem que ser por preço. Será? Será que tem que ser por preço? Sim. Será que o diferencial, né? Será que o Michael Porter estava tão errado, né? Que o diferencial era o segredo de tudo? Grande, Michael. Mas se você puder ter diferencial e preço, genial. Incrível. Mas nem sempre vai acontecer Difícil, isso. né? A IA é de graça e o outro é pago. Eu prefiro pagar os $20 e usar algo que eu entendo
muito superior. Agora apareceu, né, o Qwen e o DeepSeek. O DeepSeek eu não consegui os mesmos resultados do ChatGPT, já o Qwen está começando a me dar, opa, esse negócio está legal. Entendi. Então, mas é de graça, então eu vou tudo por de graça? Não dá ir por tudo de graça. É isso aí. Às vezes você tem que entender que quem está cobrando é para continuar se desenvolvendo e poder melhorar. É. Então, valorizando o trabalho do outro também é muito Às importante. vezes o barato sai caro, né? É mais ou menos isso. É um dilema, né? Porque tem muita coisa boa, mas ao mesmo tempo, por que a pessoa investe? É isso aí. Ela é burra? Não, Sim. ela está investindo, ela está melhorando. Deve ter algo muito melhor para chegar. Perfeito. E as pessoas que às vezes copiam, né? Nem sempre elas vão chegar no mesmo lugar quem está desenvolvendo e investindo em pessoas, investindo, acreditando, pondo dinheiro. Né? Então eu acho que a dica é estude IA, aplique IA para melhoria da condição humana. Só. Uau. Que aula, hein, galera? Muito legal. Professor, acho que vai ter que ter umas 2, 3, 4, 5 versões desse Vamos podcast aqui. Eu também tinha muita coisa, mas a gente... Que bom que vocês gostaram. A gente segue um tempo ali de 45, 50, às vezes uma hora, passou um pouco mais, porque de fato a gente perde engajamento e não é isso que a gente quer, né? De maneira alguma. De verdade. Mas galera, se inscrevam no canal, tá? Acho que compartilha, a gente vai postar no LinkedIn logo logo, tem um tempinho aqui ainda pra gente melhorar as imagens, enfim, o áudio, mas foi uma baita aula, assim, sigam o professor aí Nogueira, o diretor executivo da CTA, que é um baita profissional, assim, que você viu, né? E faça a pós-graduação lá também, né, Nogueira? Só quem tiver a fim de estudar, né? É isso aí. Porque senão nem chega perto que vai Não se lascar. Vai se lascar. A pessoa faz a matrícula, vou estudar terça e quinta e o resto eu não vou fazer. Não, você vai estudar segunda para terça, vai estudar quarta para quinta, e aí você vai estudar. É uma correria. E nunca é demais falar para a turma, enfim, começar a pensar no inglês, né? A gente tem muita dificuldade para encaminhar alunos por causa do inglês. Vem muitas vagas importantes. Eu recebo vaga todo dia. Todo dia alguém me pede, quero isso, quero aquilo. E você mesmo já chegou a me pedir. E as pessoas chegam, aqui eu não vou poder participar porque eu não tenho inglês. Porque eu tenho, como é que é? Inglês pré-intermediário. Meu Deus, o que seria isso? Eu tenho inglês técnico. Cara, é inglês. Você fala? Funciona. Não falo. Então é só isso. É só isso. A gente está com 12 vagas abertas, né? 6 para uma posição legal na Yugo, né? Em outros 2 clientes também. E nesses clientes precisa de inglês. E não consegue achar gente. Então faz todo sentido. E precisa, às vezes, só do inglês. Às vezes é melhor uma pessoa só com inglês e o resto a gente ensina. A gente estava conversando só para finalizar, então, com a head de tecnologia da Uber, né? A Lilian, meu amigo, um beijo ali. Ela falou, Vini, ou a gente contrata um técnico, mas quando a gente vai ver ele não fala inglês, ou a gente contrata uma pessoa que fala inglês e não é técnica. É muito difícil achar um técnico que tenha inglês, né? Com conversation. Né? Pelo menos. Pelo menos. Então estuda inglês, galera. Obrigado, Nogueira. Valeu. Um abraço. Tchau, pessoal. Obrigado. Valeu. Falou.